E aí, pessoal, estamos aí voltando. Agora sim, a gente encerra Max Weber. A gente vai, com essa aula de hoje, encerrar com alguns conceitos importantíssimos que ainda ficaram faltando. É um pensador de uma obra gigantesca, né, de uma riqueza muito grande. Então, são inúmeros conceitos aí importantes a serem abordados. Hoje a gente vai focar nessa relação que tem entre poder, carisma e política. São noções que ficaram bem desenvolvidas na sua obra, que ele tem a política como vocação, e ele vai justamente analisar as relações de poder, essa vocação à política e um conceito muito interessante que é o de carisma. Provavelmente você já escutou falar nessa palavra, sobretudo no âmbito religioso. Pessoal aí que participa de alguma religião, sobretudo cristã, já deve ter escutado falar no nome carisma. Ele retira de fato da religião esse conceito, mas aí nós vamos tentar entender como é que ele funciona dentro da teoria de Weber. O que é o poder? O que é a política? O que é que o carisma tem a ver com tudo isso? Então veja, Weber vai perceber que todas as nossas relações são relações de poder. E o que é que quer dizer isso? Ora, essa questão de relações de poder, de força, de soberania, ela começa em Nietzsche, né, filósofo Nietzsche, que a gente vai ver mais para frente aí. Ele vai lançar esse conceito. Max Weber, não sei se chega a receber essa influência direta do Nietzsche, mas ele provavelmente deve ter conhecido, deve ter lido alguma coisa, mas ele vai desenvolver também esse conceito de poder. As nossas relações são relações de poder. O que é que quer dizer isso? Nós sempre queremos impor a nossa vontade, nós sempre queremos que o nosso desejo seja realizado. Seja numa mínima relação entre duas pessoas, entre irmãos, entre um casal, entre família, geralmente a gente quer dialogar, quer argumentar, às vezes não de maneira impositiva, né, arrogante, mas até tentando mesmo através do diálogo, mas a gente quer que prevaleça a nossa vontade, o nosso querer, que seja do nosso jeito. De alguma forma a gente quer influenciar nas decisões. Ou a gente quer que os nossos interesses, né, sejam cumpridos. Então, essa relação de poder, que muitas vezes se dá sem nem a gente perceber, ela está em todo tipo de relação. Inclusive, quando a gente vai falar de Estado, de política, aí é que isso vai ficar ainda mais forte. Né? Porque a política é relação de poder, relação de força, é a busca pela dominação, é a busca pelo poder. Uma coisa muito interessante é que os filósofos contratualistas, né, vamos citar aqui Hobbes, eles já perceberam também essa noção, essa questão. E aí, o que é que Hobbes, por exemplo, pensou? Só para a gente lembrar um pouquinho. Se todo mundo quer exercer a sua força, se todo mundo quer exercer o seu querer, a sua vontade, vai ter uma hora que vai dar errado isso. Vai ter uma hora que isso vai dar errado. Porque aí todo mundo vai querer exercer a sua própria vontade. Só que aí a gente não é um ser, a gente somos indivíduos, mas vivemos em sociedade. E nessa sociedade, o indivíduo ele precisa ter um limite. Não dá para eu fazer tudo que eu quero. E aí o que é que acontece? Se transfere para o Estado, né? As maiores decisões. É o Estado que aí vai começar a controlar esses indivíduos para que para que não haja conflito. Weber, eu estou citando esse exemplo para fazer essa analogia e simplificar um pouco mais, porque Weber vai perceber algo parecido. O que é que vai ser o Estado para Weber? Vai ser justamente esse monopólio do poder. A gente legitima a
dominação do Estado. Ele passa a ter o controle, né, das relações de poder, das relações de força, e aí ele tem esse monopólio. Ele reúne em si esse controle sobre os indivíduos, porque precisa-se ter alguma instituição que vá mediar essas relações, que são relações de poder. E aí nasce o Estado, né? Weber, que a gente já comentou em outros vídeos, ele participou ativamente da política, participou da construção da Constituição da Alemanha, e ele vai analisar a política de perto, e ele vai dizer, o cara para entrar aqui na política, ele tem que ter vocação. Vocação no sentido mesmo de levar jeito para a coisa, de realmente gostar da coisa, de não se assustar com o que acontece ali, porque para alcançar o poder rola muita coisa, cara. E muita coisa que às vezes impressiona e assusta. Mas até onde isso é legítimo? Até onde se pode fazer o que pelo poder? Será que vale tudo para conquistar o poder, a dominação? Aí nós vamos ver a partir de agora. Veja, para ele há tipos de dominação. Ele vai elencar 3 tipos de dominação: a legal, a tradicional e a carismática. E aí entra a questão da relação do líder, do carisma, também a questão política. Até que ponto essa dominação, seja ela do Estado, seja ela entre relações entre indivíduos, ela é válida? Até o ponto que não haja violência. Toda relação, seja ela qual for, de fato ela é de poder, ela é de dominação, isso é próprio do ser humano. Ele não está dizendo que isso é bom ou que é ruim. Ele está dizendo que ele está constatando, né, diante da sua observação dos indivíduos e da sociedade. Toda dominação, todo exercício de força, de poder, que conduz à violência, que é conduzido com violência ou pela violência, é ilegítimo, certo? Então, quando a dominação é ilegítima, quando tem uso da violência. Essa violência pode ser de vários tipos, claro, não só a violência física, certo? E o que é que significa aí esses tipos de dominação até então legítimo? Ora, são 3. O legal não é de bonzinho, tu é um cara legal. Não, o legal vem de legalidade, de leis. Nós vivemos sobre um aparato legal. A gente vive baseado em uma Constituição, né? A gente vive baseado nessa ideia de direito. A nossa sociedade ela tem várias leis que faz esse Estado andar, essa máquina andar, né? Lembra que está relacionado à questão da burocracia também. A gente tem todo um aparato burocrático legal que faz com que as coisas funcionem. Então, de alguma maneira, estamos submetidos a essa lei. Essa lei, de alguma forma, não exerce uma dominação sobre nós, porque a gente precisa estar sob a lei. Ninguém está acima dela. Então, a lei ela tem um certo domínio. O domínio da lei, aí vai se chamar é um tipo de dominação legal. Mas há outros tipos tradicionais, né, de dominação. Essa dominação tradicional, a gente pode observar, por exemplo, em algumas tribos, comunidades antigas, entre os índios, por exemplo, que tem lá aquele chefe, né? E geralmente ele vai escolher outro representante, ou vai ficar o seu filho. Isso acontece também, seja numa religião ou no estado onde tem esse patriarca, onde tem um patriarcado, né? Então são formas tradicionais de liderança que vai repassando para aquele que foi escolhido, ou pelo patriarca atual, que vai escolher um próximo, ou que vai ser repassado para um filho, ou que no caso da religião às vezes é Deus que escolhe. Então a gente tem exemplos mais recentes aí, como por exemplo, a liderança da Igreja Católica, o Papa. É um tipo tradicional, né, de poder, de dominação. Os reis, né, uma monarquia. A monarquia é esse tipo de poder tradicional. Temos ainda
a carismática. E o que é a carismática? Ó, provavelmente você conhece aquele cara que, ou aquela menina, aquela pessoa que tem aquele espírito de liderança. Às vezes na turma tem aquele cara que, aquela pessoa que gosta de organizar as coisas, que às vezes vocês confiam, que acaba, não, tudo não, vamos, fulaninho vai ajudar, fulaninho vai organizar. E aí ele vai lá, toma partido, ajuda a resolver. E é uma pessoa simpática, que se dá bem com todo mundo, né, que gosta de ajudar, que gosta de resolver as coisas. Ele acaba sendo naturalmente um líder. Isso pode existir na comunidade onde vocês moram, pode existir, né, aqueles líderes comunitários, na própria religião, no âmbito da religião, nas igrejas. Tem aquelas pessoas que são líderes, né, e que elas motivam os outros, e que elas servem de exemplo, e que o jeito daquela pessoa, o carisma daquela pessoa, ela faz, ela cativa inclusive seguidores. Isso tem no âmbito comum da nossa vida cotidiana, mas aí a gente tem exemplo de grandes líderes, certo? São poucas pessoas que têm esse jeito, esse carisma, esse jeito atrativo, essa liderança. Não, não é todo mundo que tem, não, certo? E aí, essas pessoas se destacam e atraem um certo público, e atraem os seguidores. A gente tem inúmeros exemplos na história de líderes que, de fato, marcaram o seu tempo positivamente, mas também negativamente. O que é que acontece? O poder, esse carisma, apesar de você ter esse espírito de liderança, de atrair seguidores, com isso você pode fazer coisas maravilhosas, fantásticas, mas também pode fazer barbaridades. Pensem aí em alguns líderes. Olha, Nelson Mandela, Gandhi, o próprio Jesus Cristo, líderes no âmbito da religião, por exemplo, que fizeram a diferença no mundo, que atraíram seguidores, mas visavam o bem, tinham uma causa nobre. Só que aí a gente também tem um Hitler, um Stalin, um Mussolini, que eram grandes líderes também. Só que o que foi que acabaram fazendo? Né? Então, só que eles tinham esse carisma. Eles conseguiram a adesão do povo. Ainda quando é negativo, ele tinha esse espírito de liderança. Só que infelizmente usaram mal. Né? Então, para resumir, nos tipos de dominação, em Weber são três: legal, tradicional e carismático. Legal, de leis, tradicional, uma monarquia, um patriarcado, né, o poder que vem tradicionalmente sendo repassado. E o carismático é esse líder diferente que atrai, que move o povo para si. Quando esse tipo de dominação é ilegítimo? Quando há o abuso, o uso da violência, certo? Só que aí ele vai identificar que toda relação é uma relação de poder, é uma relação de busca por prevalência da própria vontade. Isso é muito forte, se apresenta de maneira muito forte na política, e geralmente as pessoas que têm esse carisma acabam se sobressaindo. Galera, espero que vocês tenham entendido bem, que tenha compreendido bem tudo isso que a gente está vendo, né, a partir de Weber, né, um cara muito bom, muitas ideias, massa. E qualquer dúvida é só me procurar. Uma boa semana para vocês, abraço e até mais.